estamos iniciando a nossa aula número 167 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Continuamos num bloco que interpreta a Epístola de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 5, versículos 6. Como encaminhamos então? Concluímos, diz Paulo, que o homem é justificado pela fé e independente das obras da lei. Essa assertiva constante em Paulo, ela causou grande celeuma, no sentido que a justificação, como nós vimos, é um estado de bem-aventurança em que o indivíduo, após morrer, vive e compartilha esse estado junto com Deus, vive em companhia de Deus no estado de bem-aventurança. É o ápice da salvação. Então, Paulo propõe que a fé levará ele a esse estado de bem-aventurança, independente das obras que a lei propõe. Nós supomos que seja a lei mosaica e os profetas, mas basicamente a lei mosaica. Ora, consignar a justificação pela fé, a salvação pela fé, é dizer que, independente das nossas obras paralelas na vida, nós, pela fé, nos salvaremos. Evidentemente, esse princípio de Paulo, ele foi mais tarde assumido por Martim Lutero e por outros reformistas que fizeram isso uma cláusula pétrea das suas religiões. Quer dizer, a fé basta e não as obras. Mais tarde, Paulo fará revisão desses conceitos, porque ele, como um espírito, ele evolui. Ele não nasceu pronto e feito. Ele vai tendo suas experiências de vida, vai tendo suas percepções, vai tendo suas frustrações, vai tendo seus acertos. Enfim, nessa dinâmica da própria vida, da praxis da vida ou da arte de viver, ele vai esculpindo, e, como todo homem que pensa, novos e novos conceitos e reformando os passados e antigos. E nesse caráter revolutivo, que todas as pessoas avançam, que criam conceitos e teorias e segmentos religiosos, nessa movimentação progressista, ele mais tarde negará esse sentido da fé como mecanismo salvacionista e o substituirá pela caridade. Na sua célebre epístola aos Coríntios 1, capítulo 13, versículo 13. Entre a fé, a esperança e a caridade, ou entre a caridade, a fé e a esperança, o que sobreleva é a caridade, que é a grande virtude. De toda maneira, nós vamos estudar alguns conceitos judaicos aí que ele falou em Obra da Lei e ver o que Paulo se atém, dizendo que essas obras da lei não são tão valorizadas ou não levam à justificativa a salvação dos indivíduos, a não ser propriamente a fé. Mosaísmo e obras da lei. Obras da lei dizem respeito ao cumprimento das leis mosaicas, tal como são encontradas nos 5 livros de Moisés e que recebe os seguintes nomes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É bem verdade, esses livros têm sofrido um sem número de alterações ao longo dos séculos, o que fizeram perder parte do sentido espiritual primitivo. Quer dizer, o homem sempre foi alterando esses textos. A Bíblia que eu tenho aqui, de hoje, é um produto de muitas e muitas alterações.
Basta dizer que, em relação ao Evangelho, quem deu a última redação foi São Jerônimo, não me lembro bem os anos, nos anos 100 ou cento e poucos, tirando todos os evangelhos que existiam e reduzindo apenas esse texto que foi adotado pela Igreja. Mas isso foi a mão de homem que fez isso. Foi a redação de São Jerônimo, copilando aqui e harmonizando. Então ela também tem problemas, não é? Mas a parte moral, essa ninguém toca, porque essa ninguém pode alterar. Muito bem, mas a Bíblia não é só a moral, são dogmas, são preceitos, são atos do dia a dia da vida do Cristo, são os milagres do Cristo, são as predições do Cristo, e são efetivamente as palavras que a Igreja do Cristo tomou como dogmas, e tudo isso, esse revestimento exterior, isso tudo foi alterado, mas a moral do Cristo, essa ela não pôde alterar. E aqui se dá o mesmo com o mosaísmo. Embora Paulo foram inseridas leis, parte do sentido espiritual primitivo. A par das alterações foram inseridas leis de caráter civil, comercial, preste atenção, financeiro, tributário, agrário, penal e outras ligadas à liturgia judaica. Quer dizer, foi o código, as leis mosaicas, elas sofreram desdobramento a nível de regular as relações sociais, no sentido penal, no sentido civil, a responsabilidade civil, no sentido tributário, a contribuição dos dízimos, e no sentido agrário, a distribuição das terras, etc. etc. Embora Paulo não discrimine quais as leis que produziram efeitos sociais e religiosos, há que se supor ele dirigisse aquelas alteradas pela mão do homem, como foi na época de Moisés e se repetiria também na época de Jesus, pós-Jesus. Não inclui, portanto, aquelas leis de caráter divino. Então, eu selecionei aqui uma lei de caráter divino que se encontra no mosaísmo. Isso tem como referência Melamed, a lei em Moisés e Haftarot, que é a leitura dos livros dos profetas. Centro Israelita Brasileiro, Rio de Janeiro, 1968 para 335. Vamos ver o que é, diz aqui o Rabino, e esse é o modelo de lei divina. A leitura semanal da Torá, que são 5 livros de Moisés, que estamos aqui lendo, citando, fala várias vezes do primeiro e mais sagrado mandamento, ou dever social. O primeiro e mais sagrado dever social. A obrigação de socorrer o necessitado. Este dever é considerado como uma das virtudes e um mandamento positivo do judaísmo. Todo homem, mesmo aquele que se mantém de esmola, é obrigado a exercer a caridade. Viu? Dá-se ao pobre o que necessita, comida, roupa, etc. Dá-se a todos que estendem a mão, mesmo os pagãos, ateus, indiferentemente. As mulheres são mais tímidas, mais fracas que os homens, portanto devem ser prioritariamente ajudadas. A diferenciação para a mulher. Os parentes pobres também são prioritários, relativamente aos que são estranhos. Ele faz uma hierarquia de atendimento. Começa com a mulher, com os parentes e os estranhos. O Talmud, que é um comentário já da Torá, trata a riqueza como a pobreza. O Talmud afirma tanto a riqueza como a pobreza procederem de Deus, a fim de provar os homens. É o que diz o nosso Espiritismo. A riqueza e a pobreza são concessões de Deus a fim de maturar o espírito dele nas experiências gratificantes de frustração, de necessidade e também de tentação que a riqueza faz para levar ao gozo as condições materiais e sensuais. Então, ambos são concedidos por Deus,
mas no sentido do indivíduo, pelo gênero de provas reencarnatório, ele superar isso, como um estudante, nós dissemos, faz numa prova numa escola. A caridade entre os judeus, a excelência da lei, da obra da lei. De todas as obras da lei, de todas entre os judeus, é a caridade. Muitas vezes eu me admiro aqui dessa situação inicial de Paulo, porque ele era um judeu fariseu, era um doutor da lei. Isso que eu estou lendo aqui, isso está consignado lá nos livros de Moisés. Como é que ele conseguiu temporariamente eclipsar essa condição da caridade, que é o princípio soberano de todas as leis, excetuando o amar a Deus acima de todas as coisas, que nós achamos que é o primeiro, mas o segundo será sempre a caridade? Como isso foi ofuscado? E só mais tarde, anos após, é que ele reabilita esse conceito ou esse princípio. É uma coisa a ser questionada. Bom, a caridade como a excelência da obra da lei. O princípio da caridade como obra da lei, relativamente ao próximo, tem um nome semelhante, tzedakah. Não significa, portanto, caridade. Ele não tem a palavra caridade. Mas tzedakah é a justiça social. Então eles acham que atender o próximo é um ato de justiça. E por trás do ato de justiça existe uma lei que consigna esse dever de atender o próximo. Portanto, é um dever. A caridade entre os judeus é um dever e não um ato primariamente de misericórdia. Isso nós temos que pensar bem nesses conceitos, né? Nós, passado católico de muitos, acham que a caridade é um ato de misericórdia, um ato de amor, né? E entre os judeus, eles acham que isso é um ato de justiça. Eles têm a obrigação de ser caridosos, porque a lei os obriga a tal. A justiça divina construiu essa lei, a lei da caridade. E o Espiritismo também tem como máxima, né, como dissemos, das 10 leis divinas, a lei da justiça, do amor e da caridade. Mas nós, sendo caridosos e tendo uma boa dose de amor, então nós resolvemos todas essas questões particularmente. Para o mosaísmo, a caridade é ato de justiça. Decorre da obrigação de socorrer o próximo naquilo que é necessário. Veja só. Segundo a tzedakah, vai-se mais além, socorrer o próximo antes dele mesmo manifestar sua necessidade e sua carência. Nesse sentido, tzedakah estende-se para o que se chama de justiça social. Aqui a religião, através do princípio da caridade, se faz em lei social, lei da solidariedade, e como tal obriga os seus seguidores a apoiar, assistir, ajudar na subsistência e demais necessidades humanas e pessoais. Então essa visão judaica é uma visão para nós muito mais avançada, porque ela nos torna naturalmente solidários com a dor alheia. Então todo judeu ele tem que participar de uma obra de caridade, de uma organização filantrópica, de uma organização de beneficência. Todo judeu tem que buscar o próximo. Isso faz parte da religião. Mas a religião nem sempre é seguida. Mas isso faz parte e aqui fica registrado. Ao rico que se emprega com dignamente seu dinheiro e ao pobre que ele se resigna em sua vida cheia de restrição, mantendo-se com dignidade e persevera no caminho reto, apesar das tentações provocadas pela necessidade. Então, nesse momento, vai atender ao rico, a caridade vai tocar o rico se ele emprega com dignamente seu dinheiro, e vai tocar o pobre se ele se resigna frente a essa vida de provação, mantendo a sua dignidade e a sua perseverança no caminho sempre reto e honesto, apesar das tentações provocadas pela própria necessidade. Foi por isso que o rei Salomão disse, nesse sentido
do uso da riqueza e da resistência e resiliação à pobreza. Duas coisas eu te peço, mas não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a maldade e a mentira. Afasta de mim a maldade e a mentira. Não me des nem a riqueza, nem a pobreza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando na fartura, eu te negue e diga, quem é o meu Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus, nosso Senhor. Então, esses são os tópicos de hoje que nós queríamos comentar relativamente a esse texto meio espinhoso em que Paulo diz: concluímos que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Isso causou muita celeuma no meio religioso. E nós vimos aqui que a excelência da justificação, para a justificação, é a caridade. O Espiritismo adotou isso também, dizendo que fora da caridade não há salvação. Deu uma abrangência maior e generalizou. Portanto, nós vamos registrar esse ensinamento mosaico e queremos também dizer que todos nós temos o dever de assistir o próximo naquilo que for das nossas possibilidades. Todos. Mas ainda, no Espiritismo e em Jesus, a caridade avança para o perdão das ofensas, para a reparação do mal. A caridade não fica a nível só de justiça social, porque entre os judeus isso se tornou uma lei social. Mas nos evangelhos de Jesus, ela vai mais além. Ela vai para o lado moral, substancialmente moral, ou seja, perdoar, ser indulgente, ser benevolente, ter amor. Foi isso que o Espiritismo também adotou. Então, nós temos dois níveis de caridade, que eu gostaria de finalizar a aula sinalizando para você. A caridade assistencial, que diz respeito às necessidades materiais. No centro espírita, a quentinha, os passes magnéticos, a roupa para gestante, o ensino e o apoio a determinados estudantes que não têm condição de aprender, a parte médica, ambulatorial, a cesta básica. Tudo isso é de ordem material. Eu chamando também assistencialismo. Então, o centro espírita, as pessoas fazem a caridade material. Mas a caridade material é um degrau abaixo da caridade espiritual. Essa caridade material, assistencialismo, está muito bem estabelecida aqui nessa passagem judaica de assistência, de dever. Mas como o homem evolui, a própria religião evolui e os próprios princípios e conceitos religiosos também evoluem com ela. No Espiritismo, nós temos uma caridade que está um degrau acima da material, que é a caridade espiritual. Essa, sem depreciar a outra, relativamente é mais importante. Aí vem a pergunta que o Espírito faz a Allan Kardec. Allan Kardec faz ao Espírito: o que é a caridade? E acho que é a pergunta 580 e poucos do Livro dos Espíritos. E o Espírito responde: benevolência para todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. É o célebre BIP, benevolência, indulgência, perdão. E agrega ainda o amor. Então, quando nós vivemos um indivíduo que está cheio de coisas ruins, nós somos benevolentes, tratamos com amor ele, com o bem. Quando vemos o indivíduo com uma série de imperfeições, mas nós somos indulgentes, não queremos
botar o dedo na ferida da imperfeição, preferimos colocar o apoio no vaso que cresce com a planta da perfeição, do valor que ele tem. Valorizamos ele, mesmo que ele tenha 90% de imperfeição e 10% de virtude, nós vamos atender a virtude dele, esses 10%, e afastar a imperfeição. É a maledicência que nós condenamos, é a malevolência que nós condenamos, é a impiedade que nós condenamos e substituímos isso pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, pelo amor. Essa é a visão espírita, é um passo acima. Então, nós sinalizamos que no centro espírita, as pessoas, por desconhecerem esses princípios da doutrina espírita, eu diria também alguns princípios aqui que se concruzam com princípios evangélicos, eles acham que indo toda semana àquele centro espírita, sentando numa sala, ouvindo a palestrante, e após a palestra terminar, levantam-se e vão dar passe. Ou dão um passe durante a palestra, depende do centro. Eles estarão plenamente quites com a grande realidade da caridade junto a Deus. Não estão. Não estão. Porque o que o Espiritismo propõe e Jesus propõe é a modificação moral. Ele pode ficar 20 anos dando passe. Ele pode ficar 20 anos dando quentinha. Ele pode 20 anos como médico, como dentista, assistindo um carente. Mas se ele não tiver a modificação moral, ele não evoluirá significativamente. O fato dele ter dado 20 anos, passe, ter atendido com quentinhas, ter atendido no ambulatório como um profissional da área da saúde, ajudam ele no seu processo evolutivo, mas é uma espécie de carruagem frente a um carro. Se vocês querem andar rápido, vocês tomam um carro, não tomam a carruagem. Então vocês têm que tomar a caridade espiritual. E é isso que se tem colocado no centro espírita pelos diretores do centro espírita. Eles têm que chamar a atenção nas sessões públicas e dizer esses fatos, inclusive para os próprios médios. Bem, ficamos aqui então com esse trabalho. Espero ter ido de encontro a vocês com esses esclarecimentos e peço que Deus abençoe a todos. Olha aqui uma orquídea aqui, ó. Tá linda a roxa, ó. Abençoe a todos e dê um bom dia de trabalho com saúde e paz. Amém.